Você já se viu numa situação onde alguém estava falando mal de você, falando mal de um amigo, de um familiar, e aí se sentiu na necessidade de ajustar aquela rota, de falar algumas verdades? E se eu te falar que isso também aconteceu no colégio apostólico, entre os apóstolos, e eles sim também se indignaram, também se revoltaram. Mas e Jesus? Como Jesus ficou diante disso? O que Jesus orientou aos seus apóstolos? Fique conosco após a vinheta para nos aprofundarmos nessa reflexão. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal TV Comunhão, neste programa Páginas Espíritas. Se ainda não foi inscrito, fica o convite de você se inscrever, ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos, dos próximos programas, que aqui no canal temos vídeo de forma diária, trazendo reflexões, algumas páginas, algumas mensagens, para tornar o nosso dia mais leve, para nos fortalecer nessa luta, né, diária que estamos vivendo, cada um no seu momento. Aqui, no Páginas Espíritas, estamos fazendo a leitura e reflexões deste livro, chamado Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos, que foi recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Neste livro, Humberto de Campos traz 30 contos, 30 histórias, bastidores que narram conversas, diálogos dos apóstolos, daqueles que seguiam Jesus, né, e as orientações que Jesus os deixou. A gente, no episódio passado, falamos sobre o capítulo Velhos e Moços. Naquele capítulo, Simão, Zebedeu, estava aflito com relação à questão da sua idade. Ele não achava que conseguiria ser útil como os mais jovens. E Jesus, na sua reflexão, o mostra que ele poderia sim ser útil no seu dia a dia, no seu momento. E faz esse convite para que nós também possamos ser úteis onde estivermos, da forma, dos recursos que podemos dispor. No programa de hoje, nós falaremos do capítulo 10, chamado O Perdão. E assim Humberto de Campos começa o capítulo. As primeiras peregrinações do Cristo e de seus discípulos em torno do lago haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio buscado ansiosamente, trabalhadores humildes que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da Boa Nova. Então, Jesus já estava ali fazendo peregrinações em torno do lago Tiberíades e muitos já agradeciam melhorias de doenças do corpo, né? Já estavam saudáveis, e os humildes se enchiam de esperança diante da mensagem da Boa Nova. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Então, assim como ele agradava a alguns, outros já o viam como uma ameaça. Não estão pegando, né, lá o seriado The Chosen, a gente começa a perceber realmente que os religiosos começam a ficar aflitos com relação a Jesus. Jesus não seguindo estritamente ali o que eles achavam que era correto e viam ele como um revolucionário. E a determinado ponto, até o Império Romano já começa a monitorar Jesus e os seus seguidores. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo provenientemente das esperanças no novo reino que não chegavam a compreender. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam na figura de um feiticeiro incomum, que era preciso evitar. E aí, no livro Há 2000 anos, é o livro que Emmanuel conta uma de suas experiências, né? Quando ele fora senador do Império Romano, Públio Lentulus. E uma das passagens lá desse livro apresenta muito bem o que está sendo narrado nesse parágrafo. Porque quando vem a mensagem de Jesus de amor ao próximo, o amor indistinto, né? Amor inclusive aos inimigos, os judeus não entendiam muito bem como eles poderiam amar o próximo, inclusive o Império Romano que o subjugava. E quem estava no Império Romano também não entendia, porque como é que eu vou amar ao próximo, né? Amar ali aquele que eu julgo como escravo.
Então, eles sempre viam o outro como alguém menor ou alguém muito mal a ponto de eu amar. Então, isso também, em algumas passagens do livro, mostra muito bem essa imagem. Continuemos. Foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades. Então, lembrando que o Jesus cresceu em Nazaré, né? Ele nasceu em Belém, depois ele vai para o Egito, e depois volta ali para Israel. E quando ele volta para Nazaré, tanto que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. E ele fala que essa viagem voltando para Nazaré estava cheia de dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Então, assim, a gente pensar que Nazaré era muito pequena, né? Então, era uma cidade muito pequena, como se fosse se fosse aqui em Brasília, uma quadra, né? Algo, ou de repente 2 prédios, e a ponto que as pessoas se conheciam. Então elas se entendiam entre si, mas mesmo assim, Jesus chegando a Nazaré, ele não é tão bem recebido, né? Ele é visto com olhares desconfiados, né? Não gostaram muito dessa volta de Jesus a Nazaré. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras que o precederam na cidade minúscula, tá? Reforçando essa ideia, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo. Então começaram a colocar os fake news, né? Os fake news na época, né? Falsas notícias, para desmoralizar, para poder colocar a imagem negativa de Jesus, argumentando com informações mal alivinhadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que se criara com a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina, mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores ilações da esfera do ensinamento. Então, assim, Jesus percebeu o ambiente, mesmo assim ele não perdeu nenhuma oportunidade de estar passando a mensagem, de estar consolando, né, os doentes, né, as pessoas que estavam ali com dificuldade no seu dia a dia. No entanto, o mesmo não aconteceu com os seus discípulos. Filipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno de indicações do Messias. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas, lhe acendiam no ânimo propósitos impossíveis de defender-lhes, de defesas apaixonadas. Não faltavam os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo do Moisés, ou uma ácecla de príncipes desconhecidos ou de traidores do poder político de Antipas. Tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir-se fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Pedro e André advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago aborrecia-se com a análise dos companheiros. Levi protestava, expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias em confronto com os velhos textos. Então, criou-se um ambiente ali de muita discussão, de muita crítica de ambas as partes. Inclusive, eles queriam fazer uns debates públicos, né, para mostrar que o outro lado estava errado. Isso tanto dos nazarenos, que queriam, né, colocar a imagem negativa de Jesus, como também dos discípulos defendendo o mestre. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente, você vê que assim, Jesus não perdeu a calma, ele estava tranquilo. Ele viu aquele burburinho e ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um tranquilo sorriso. Então, assim, Jesus estava calmo, falou assim, vamos embora de Nazaré, e coloca aqui o Humberto de Campos, que ele estava com um sorriso no rosto. Então, ele estava tranquilo. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, então eles saíram de Nazaré e voltaram a Cafarnaum, onde estava a casa de Pedro. A maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, reagindo contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Então eles continuaram discutindo, chegaram em Cafarnaum, a discussão continuou e eles estavam sem entender porque que Jesus não fazia nada, né? Ele estava ali sereno. Daí alguns dias, então passaram-se dias, então parece aquela discussão que não tem fim, sabe? Aí você acorda no outro dia, volta a discussão, você acorda no outro dia, volta a discussão, e a coisa parece que não tem fim. Passou alguns dias, obedecendo às circunstâncias ocorrentes daquela situação, Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos ensinos. Então, eles foram ao encontro de Jesus. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás,
e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Aí vem Filipe. Observarmos que por vós mesmo nunca operias a contradita, ajuntava Filipe, convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem-amado. E por isso, revidamos os ataques com a maior força de nossas expressões. Então ele falou assim, olha, começaram a falar um monte de coisa do senhor e a gente foi lá e o defendeu, cheio de energia e disposição. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Então Jesus estava só observando. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Acaso poderemos colher uva nos espinheiros? De modo algum, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então, assim, será que eu consigo colher uva de uma árvore que não vai dar uva? Que só tem espinho? Será que faz sentido ele, se empenhar numa discussão ali em Nazaré, se quem estava em Nazaré não estava disposto a ouvir o que Jesus tinha para falar? Jesus continua. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Então, Jesus fala assim, a melhor réplica para qualquer crítica, qualquer insinuação, é o trabalho. Tanto que, na página anterior, fala que Jesus, mesmo percebendo toda aquela confusão, ele continuou aproveitando todas as oportunidades que ele teve em Nazaré para pregar a sua mensagem e para ajudar o próximo. Ele não ficou parado, ele continuou trabalhando. Quando a discussão começou a entrar num nível muito profundo, de agressividade, ele sai de Nazaré. Jesus continua. Nesse particular, não deixei de operar na esfera da ação, viu? Ele não ficou parado, ele continuou agindo, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Então, assim, o que adiantaria eu ir a público, naquela situação de zombaria, de discussão? Isso seria útil? Ao termo de todas elas, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividades e odiosas dissensões. Então, assim, no momento ali da discussão, a probabilidade de plantar o amor era muito pequena. E o resultado mais provável, seria de separatividade e odiosas dissensões. Então, seria mais separar do que unir, se a gente entrasse numa discussão pública. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então, não adianta eu querer falar alguma coisa se não tiver, o que eu estou falando, tiver dentro do meu coração. Ele fala como se fosse uma caixa vazia. Está saindo o som, mas não tem conteúdo, não tem a emoção junto com o que está sendo dito. Mestre, atalhou Filipe quase com mágoa. A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós. Então, assim, tá bom, você foi lá e fez a pregação, mas a maioria estava falando mal do senhor. Então, você estava falando lá e estava todo mundo falando mal. Aí vem uma pergunta de Jesus que eu acho que é uma das mais fortes que tem nesse parágrafo, nesse capítulo. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça da nossa personalidade elevado conceito? Então, assim, não seria vaidade nossa querer que todo mundo goste da gente? Que todo mundo goste do que falamos? Que concorde conosco? É uma reflexão que eu acho que vai demorar um tempinho para a gente assimilar. Eu já estou até alguns dias refletindo sobre essa pergunta de Jesus. Interrogou Jesus com energia e serenidade. Você vê que sempre que Jesus, quando vai falar alguma coisa, ele fala firme, de forma serena, mas com amor. Não é aquela palavra com raiva, irônica. Ele é certeiro. Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para a sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todo bem de nós indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras de convenção. Então, assim, para a gente procurar agradar a todo mundo, a gente vai acabar
passando por momentos de mentira, passar pela porta larga, que é a porta da perdição, porque a gente precisa agradar aqui e a gente vai se comportar de um jeito. Aí, para eu agradar esse público, eu mudo o meu comportamento. Agora eu quero agradar aqui, eu mudo o meu comportamento. E às vezes, eu mudando de comportamento dependendo do grupo, uma fala pode entrar em antítese com outra. Então eu posso me contradizer no mesmo momento, né, só para querer agradar todo mundo. É esse alerta que Jesus está fazendo para os seus discípulos. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo. E, por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos os mesquinhos interesses humanos. Então, o foco tem que ser seguir a Deus, aplicar os ensinamentos de Jesus. E aí, nessa perspectiva, né, de ser realmente um fiel seguidor de Jesus, de ser fielmente um cristão, a gente vai acabar desagradando. Né? É isso que Jesus está alertando. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? E essa pergunta é a mesma que ele faz para Zebedeu. Né? Lá nos primeiros capítulos, quando a gente falou da família Zebedeu, ele também faz essa pergunta para Zebedeu. Algum profeta foi bem recebido no seu tempo? Jesus continua. Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Portanto, é indispensável considerarmos que o conceito justo e respeitável, mas antes dele, necessitamos obter a aprovação legítima da consciência dentro da nossa lealdade para com Deus. Então a gente precisa estar sempre fazendo uma viagem em nossa consciência se estamos sendo fiéis a Deus. Inclusive, essa questão da fidelidade a Deus é um outro capítulo aqui também do Boa Nova que já lemos, já refletimos. Então a gente tem que estar sempre se perguntando, estamos sendo fiéis a Deus? Até porque, na doutrina dos Espíritos, numa das perguntas lá dos Espíritos, a espiritualidade fala que a lei divina está na nossa consciência. Então, quando eu vou fazer essa viagem da consciência, eu me conecto com a lei divina para poder perceber se eu estou no caminho certo, né, ou eu estou me desviando. Mestre, obtemperou Simão Pedro, a quem as explicações da hora calavam profundamente. Então, ele estava ali refletindo e se calou. Aí Simão pergunta, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Então, assim, nos momentos de desafio, nos momentos que eu vejo uma justiça, eu não devo usar a palavra enérgica e justa, né? Eu não devo ajustar a rota? A resposta de Jesus. Em toda circunstância convém, naturalmente, que se diga o necessário. Então a gente sempre realmente precisa dizer o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Então voltemos à situação que estavam vivendo ali em Nazaré. Ele coloca aqui, né? De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Então, assim, seria uma perda de tempo ele tentar dialogar com aquele público que já tinha uma visão preconcebida sobre Jesus. Eles não queriam mudar de ideia. Eles não queriam ouvir o que Jesus tinha para falar. Eles já viam Jesus como um revolucionário negativo. Então, eu não quero ouvir. Eu só quero debater. Então, seria uma perda de tempo entrar nessa discussão. É isso que Jesus vai reforçar aqui na outra fala. Né? É imprescindível que não se perca tempo. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, perguntou Felipe, Senhor, os vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, eu preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Outros, de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do evangelho? Então ele começou a discutir, brigar com os outros discípulos. Ele falou, olha, aqui, pessoal, a gente está andando aqui junto, nosso grupo, né? Uns estão me acusando de brigão e desordeiro, que eu não estou entendendo o evangelho. Como é que vai ser o futuro do evangelho se a gente está brigando aqui entre a gente? E vamos pensar no nosso dia a dia. Quantas brigas, às vezes, acontecem nos ambientes religiosos, no centro espírita? Será que todo mundo do centro espírita é amigo? Será que está todo mundo dentro do centro espírita pensando da mesma forma? Será que um não está pensando diferente do outro, criticando, discutindo, né? Pô, o que vai ser, então, do centro espírita? O que vai ser da igreja, do templo religioso? O que vai ser do evangelho? Se os próprios seguidores do evangelho estão discutindo, não estão se entendendo entre si. O mestre refletiu por um momento e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificasse o reino de Deus no teu íntimo. Então Jesus faz duas mensagens. Fala, olha, essa pergunta do que vai ser o futuro do evangelho é uma pergunta que cada discípulo deve fazer para si mesmo. E no âmbito da comunidade, quando eu estou vendo o erro do próximo, o equívoco do próximo, aquele que está se dizendo seguidor de Cristo, mas no seu dia a dia não está executando.
antes de eu pensar em criticá-lo, antes de eu pensar em movimentar essa lupa, né, em julgar e analisar o outro, é preciso que antes eu pergunte se dentro de mim eu já edifiquei o meu reino de Deus. É verdade que ainda não, respondeu hesitante o apóstolo. De dentro dessa realidade, podes observar se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos. Teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Então, todos somos imperfeitos na nossa luta íntima em construir o reino de Deus em nossos corações. Então, Jesus está falando assim, olha, essa é a realidade. O colégio são constituídos por amigos imperfeitos. Juntos, vamos nos fortalecendo, ajudando um ao outro, mas sempre pensando que a nossa reforma ela é íntima, ela não é do outro. E cada discípulo deve estar observando o seu interior. Ambos os discípulos compreenderam e se puseram a meditar enquanto Cristo continuava. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível também que algumas vezes sejamos considerados assim. Então, assim, se eu estou achando alguém, um companheiro do meu dia a dia, insuportável, pode ser que alguém também pense de mim sobre isso em algum momento. Temos que perdoar os adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam da nossa fé. Então está sempre Jesus convidando a sermos úteis, né? Trabalhar pelo bem dos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto de suas afirmativas, Pedro atalhou-lhe dizendo, mas, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? Então, assim, eu não preciso esperar que ele se arrependa para eu perdoar ele, né? E aqueles lobos que se colocam em pele de ovelha, né? O que fazer com eles? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. A paz é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender, para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos desprender. Mas, em nenhuma circunstância, cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Então, assim, não importa se o irmão está arrependido ou não pelo mal que ele fez para conosco. Isso não é importante. O importante é a gente ofertar o perdão. Esqueça o mal e trabalhe no bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário, eu busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Né? Então tem uma outra passagem que Jesus fala assim, olha, tem algo contra o teu irmão? Deixa a oferta no altar e vai reconciliar primeiro com o teu adversário. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade e pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, e a todo momento precisamos e devemos olvidar o mal, devemos evitar o mal. Então tem que estar sempre pronto para reparar. E se ele se arrependeu ou não, isso não é um empecilho. Precisamos exercitar o perdão. Foi quando Simão Pedro fez a sua célebre pergunta. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, em que eu hei de perdoar? Será até 7 vezes? Jesus respondendo calmamente disse, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E esse 70 vezes 7 é algo simbólico, né? O número 7 tem um simbologismo muito grande lá para o povo judaico. Então, a mensagem de Jesus não é que a gente perdoe uma quantidade limitada, mas o perdão ele precisa ser exercitado de forma infinita. A gente precisa estar ali se esforçando. Às vezes se esforçando em apenas não desejar o mal. Pô, eu consigo não desejar o mal, então agora eu vou fazer uma oração para aquele que está o meu inimigo, que está testando minha paciência. Poxa, é o máximo que eu posso, eu não consigo conviver com ele. Tudo bem, a gente se afasta, mas não deseja o mal e faz uma oração. Poxa, eu já consegui superar isso, então eu consigo me aproximar. Então você começa a observar aquele que está como inimigo, que está como adversário, como um irmão que de repente tem um outro pensamento, uma outra perspectiva. E às vezes a gente consegue ajustar esse sentimento. O mais importante é a gente não internalizar a raiva e o ódio que a gente possa sentir em algum momento para com aquele que está praticando algum mal para conosco. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, servo de Satanás,
conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Então, quantas perguntas a gente tem no Novo Testamento que são perguntas capciosas para que Jesus possa escorregar, né? Então, assim, Jesus, o imposto é devido? Imposto a Roma é devido? Em outro momento, será que essa mulher adúltera, a gente tem que apedrejar ela? Então, são perguntas que fizeram a Jesus, e coloca aqui, né, espíritos rasteiros que queriam provocar Jesus em se contradizer em sua mensagem e ir contra a lei daquela época. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata reconciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nessa mensagem final aqui do capítulo, falando sobre o perdão, fala que Jesus, a todo momento, sempre exercitando o perdão daqueles espíritos que falavam maldade dele, aqueles espíritos que ficavam o testando para que ele se contradizesse, né? Porque, Jesus, ele é o mestre ele é o governador planetário, né? Ele é o nosso mestre. Então, e ele sabia no íntimo o que cada um estava sentindo, o que cada um estava pensando. Ainda assim, ele não diminuía aquela pessoa, às vezes ela repreendia, às vezes ele era firme e severo, mas sempre com serenidade. E ainda assim, nesse exercício do perdão o tempo todo, ainda quando ele estava lá no Calvário, na cruz, no momento do fluido vital ali do seu corpo terminar, ele olha para Deus, olha para o céu, pensando em Deus e fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim, o seu último suspiro também permeia o perdão. Então, todo o capítulo, aqui o capítulo 10, né, colocando nessa perspectiva das pessoas falando mal. Às vezes a gente nem se incomoda tanto quando a pessoa fala mal da gente, mas quando vai falar mal de alguém, de um filho, uma filha, do nosso pai, da nossa mãe, a gente se encoleriza, né? Às vezes é algo quase que automático. E Jesus propondo a gente se frear. Jesus coloca aqui também assim que realmente a gente deve falar, mas a fala ela precisa estar cheio de amor, de carinho. Se a gente não tiver cheio de amor e carinho na nossa fala, para poder orientar, ela fica vazia. No capítulo anterior, que a gente falou de velhos e moços, né, a gente vê o Simão Zelote falando com o Tiago Menor, com carinho, com doçura, e aí Tiago Menor também reflete, tem razão, e eles se abraçam. Então, se formos falar, precisamos falar com amor e com carinho. E um outro ponto que Jesus também fala aqui, a gente precisa não perder tempo. Então, se a gente for falar, mas a outra pessoa não está ali disposta a ouvir, não está disposta a conversar, a dialogar, nem adianta. Será uma perda de tempo. Então, Jesus também nos convida a gente refletir, de sermos úteis. Poxa, mas a pessoa está equivocando, mas ela também não quer ouvir. Então, fazemos igual Jesus. Silencia, se retira e segue no seu caminho. Então, fica essa reflexão, né, neste capítulo sobre o perdão e a gente colocar em prática no nosso dia a dia, né, nem que seja para o silêncio. E aí, nesse esforço, nesse exercício do dia a dia, a gente vai estar se aproximando de Deus, sermos fiéis aos seus ensinamentos e a gente fica mais com consciência tranquila. Fica o convite de deixar aqui nos comentários se você gostou dessa reflexão, se teve algo que chamou a atenção ou algo que você gostaria de compartilhar do seu dia a dia, que esse capítulo vai ao encontro e te ajuda nas suas lutas, né? Na luta de todos nós. Fica o convite também para na semana que vem estar nos acompanhando, falaremos do capítulo 8, o Sermão do Monte. Esse capítulo, o Sermão do Monte, né, é algo ímpar, né? É um roteiro ali de ação que Jesus nos deixou que reverbera até os dias atuais. Então, fica o convite para nos encontrarmos novamente semana que vem. Que fiquem todos com Deus e até lá.